Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Corre News, nossa segunda edição, né? Tudo bem, Shima? E aí, Cris, tudo bom? João? E aí, João? Olá, tudo bem? E aí? Comentar as matérias da semana aí que a gente levantou? Vamos aproveitar, tem bastante coisa pra gente falar hoje, né? Tem, então a gente tá aqui numa segunda-feira, pós-domingo de várias provas, né? Pois é. Então a gente vai falar aqui das provas que aconteceram ontem, do Burns Day Adidas, que foi semana passada, eu e o Shima fomos, da vitória do Laurindo, da prova da New Balance que mudou de data, e o tênis Corre Turbo da Olímpicos, que teve um probleminha aí, Teve um BOzinho aí. BO. Mas vamos começar com as provas de ontem, gente. Ontem a gente teve 3 provas bem importantes, né? A ASICS Golden Run aqui em São Paulo. Deu sold out, acho que eram 11 mil corredores, eu não lembro, não sei exatamente. Uma coisa nesse sentido. A Tribuna de Santos, que é super tradicional, sempre, né? É praticamente a São Silvestre de Santos. E a Maratona do Nilson Lima, né? Preciso fazer uma brincadeirinha aqui com os meus amigos santistas, porque eu sempre brinco com eles que a prova da Tribuna é o maior evento do ano de Santos. É o maior evento esportivo do litoral. E os caras ficam bravos porque tinha que ser o jogo do Santos, né? Mas, na verdade, é a Tribuna que mostra o sucesso da prova, que é muito legal mesmo, né? De fato. E o Nilson Lima tem aí a tradicional prova dele em Uberlândia, né? Que ele acho que é um maratonista... como é que fala? Em série, né? Porque ele vai emendando uma maratona na outra. Eu já nem sei quantas maratonas ele fez. Nossa, eu também não. Mas lá em Uberlândia, que é a cidade natal dele, e muita gente vai pra, de fato, prestigiá-lo, né? E falou que é uma prova dura, viu? Que em Uberlândia não é plano, não. Pois é. Então, se for parecido lá com Minas Gerais, com BH, é só subida lá. Achei que você ia falar Sorocaba. Sorocaba também. Bom, mas na ASICS, ontem o Shima, você correu 10, né, Shima? Corri 10 quilômetros. E você pela Quark, quantos alunos vocês estavam lá? A gente estava com mais ou menos uns 45 alunos da Quark, mais o pessoal do nosso parceiro lá do Rio, Filhos do Vento. Então foi muito legal. Uma prova da ASICS, né? Que a gente gosta muito de participar. E eu acompanho essa prova desde a época que era Golden Four, né? Eram 4 provas, era um circuito de 4 provas aqui. Eles expandiram no final das contas esse circuito para outras praças, inclusive fora do Brasil, né? Então tá sendo muito legal. Mas o que eu acho que a gente consegue, o que eu acho que funciona muito bem na Golden é que é a ideia dela ser uma prova plana e rápida. E isso ajuda muito as pessoas que querem iniciar na distância, ou seja, pessoas que querem estrear nos 21 quilômetros. E, obviamente, ajuda muito nos RPs. E aí, quando a gente pega uma prova que estava, né, numa temperatura amena, ali na marginal, né, um circuito já meio clássico aqui em São Paulo, mas uma prova plana, que as pessoas vão e voltam, então elas sabem exatamente onde elas estão no percurso. É muito legal e isso ajuda muito para, como eu falei, para quem quer iniciar na distância e também para quem quer fazer o RP. Aí pega um clima desse e fica fantástico, né? Não, eu acho que essa é uma das provas mais bem organizadas que tem em São Paulo e além de ser bem organizada, é o que ela traz. A galera fica empolgada com essa prova aí. Que nem você falou, tem gente que está começando a correr e o percurso é ótimo para quem começa. E tem gente que tem objetivos igual o meu, que foi lá para quebrar RP e fica empolgado, ansioso, bate esse... Muita gente vai nos 10 pra... Ontem eu tinha vários amigos ali nos 10 pra bater RP. Então, e você vê no Strava, chuva de RPs, então tá de parabéns essa prova. E que dá os créditos aí pra Vega, que é a organizadora. Um abraço pro Marcosiano, meu amigo. Marcão, gente finíssima. E até, desculpa te interromper, Cris, mas... O que eu acho muito legal da Golden é que, assim, logo no pós-pandemia, eles tiveram ali uma prova que caiu em relação à expectativa que nós temos desde as primeiras Golden que foram organizadas pela Iguana. Então, no final das contas, a Golden Four hoje em dia é a SP City, né? Então, a Iguana organizou as primeiras provas da ASICS lá atrás, num momento em que a ASICS trouxe essa ideia de meia maratona pura, né? Então ela importou muito essa ideia da Expo ser muito bem feita, com várias coisas, tinha até jantar de massa antes e tal.
Então, aí, tudo bem, as coisas, né, a dinâmica do mercado, Iguana e ASICS acabaram se separando, elas tiveram datas ali diferentes, tal, até que conseguiram fazer com que essa data em maio fechasse bem no calendário, né, enquanto a Iguana ficou e criou a Expecit, e aí colocou os 42 quilômetros lá, funciona super bem, a gente falou disso, né, recentemente, muito legal. Mas eu acho que uma coisa, e aqui a observação em relação à Vega, é essa nossa expectativa de organizadoras que trazem algo a mais, né? Então, enquanto algumas ficavam sempre, eu acho que naquele sucesso deles, né? Ah, não, eu já tenho grandes provas e coisas nesse sentido. E enquanto que a Iguana e a própria Vega, elas vêm atualizando a maneira de abordar as provas, elas vêm trazendo coisas novas, mantendo um nível de qualidade muito legal. De novo, sempre tem uma outra coisinha, mas nessas provas é uma outra coisinha, é um detalhe bobo. É uma perfumaria, né? Exato, é uma coisa que tem muito a ser... Não tem erros grotescos. Exato, que não tem, né, coisas que a gente falou aqui da última vez e tal, e que podemos falar novamente. Que acontece legal. com muito mais frequência, né? Infelizmente. Não, eu nem trouxe mais esse assunto, porque parece que teve até, acho que teve maratona de Natal, faltou água. Eu falei, não vou falar disso de novo, a gente já falou no último, né? Na última vez. Aí, Tribuna de Santos, para quem não sabe, é uma prova super tradicional da cidade de Santos, que é a distância de 10 quilômetros, e que também é uma prova legal, apesar de muito cheia, né? Mas tem muita gente que vai para estrear na distância. O fato dela ser, acho que a maior prova de Santos, e não sei se ela é televisionada, porque o horário de largada dela é um pouco mais tarde, né? Eu sei que ontem tinha gente que terminou a ASICS e a Tribuna não tinha largado ainda, sabe assim? Então, eu sei que ela não é tão cedo, né? Mas, enfim, é uma prova que eu falo que, assim, existem as majors brasileiras, né? Que é São Silvestre, Pampulha. E eu falo que a Tribuna tá nessa lista aí. Exato, ela é tão icônica que ela entra nessa lista, né? E ela foi, e também as inscrições acabaram... absurdamente rápido, né, para esse ano. É uma prova que marca muito, né, esse nosso calendário de corridas, como você falou. Uma prova, uma distância completamente acessível, que inclusive o percurso, né, divide a cidade, então tem até aquela história, aquela dificuldade de você ir de um lado ao outro na cidade durante a realização da prova, porque mobiliza muita gente, é uma coisa muito legal, uma prova que tivemos alunos Quark participando também, e óbvio que de outras assessorias, mas muito legal porque realmente é uma prova que marca o nosso calendário e que é bem organizada, a gente não vê grandes problemas deles, né, pelo contrário, exato. Né? E o Nilson Lima, para quem não conhece, gente, ele é um maratonista aí em série, acho que ele já fez mais de 200, eu não sei direito o número de provas, e ele é tão conhecido no meio, eu tô falando isso porque tem gente que chegou agora na corrida, mas ele é tão conhecido no meio que ele criou a Maratona Nilson Lima, que é em Uberlândia, a cidade que ele nasceu, e tem a distância de meia também, enfim, e falam que é uma prova dura. Mas que ele consegue uns feitos, assim, ele reunir pessoas e amigos de vários lugares, enfim, foi esse fim de semana também. Então, esse fim de semana foi disputado, né, assim, pra dar sold out aí nas provas, que significa que a corrida, de fato, tá lotada, né? Eu quero aqui só fazer pegar um gancho até de um próximo assunto nosso aqui, mas olha só que legal... uma pessoa do esporte inspirando pessoas para o esporte, né? Então, assim, um cara que tem uma história, que é super conhecido na corrida e tal, e que tem a prova dele, que tá trazendo pessoas para... não tem problema nenhum as pessoas visarem lucro ou ganhar dinheiro com isso. Pelo contrário, né? Todos aqui fazemos isso. O ponto é nele... 400 maratonas. Agora eu 400 maratonas. 64 países, 13 vezes Boston, 10 vezes Conrads, 50 vezes nos Estados Unidos, 3 mandalas das Six Majors... Meu, é isso. Esse é o Nilson. E juro, ele é figura demais. Ele é muito figura, gente. Quem somos nós, Tima? Eu não sei. Não é ninguém, gente. Eu, só de ler. Isso aqui é a bio dele do Instagram. Só de ler a bio dele já cansou, já, né? Ele tem mais maratona do que a gente tem de provas somadas juntos aqui. Né? O que mais tem de treino. Pois é. Não, mas vou mandar um abraço pro Nilson. Eu tô esperando você aqui no Corre Aqui, hein, Nilson? Quero conversar com ele, saber das histórias. História boa ele deve ter, né?
Nossa. Só pelo menos Meu 400 delas. Pois é, pelo menos 4. Verdade. Bom, nosso segundo assunto aqui chama o Brands Day da Adidas. Semana passada teve um eventaço da Adidas ali no Sírio, libanês. E é o Brands Day, para quem não sabe, é onde a Adidas traz todo o planejamento deles aí da marca, seja no casual quanto nos esportes. E a grande novidade do dia foi que eles serão patrocinadores do time olímpico do Brasil nas próximas Olimpíadas, né? Essa foi, assim, o evento em si todo foi fantástico, né? De ver o que eles estão planejando aí em todas as ramificações da marca, mas deles terem patrocinado o time olímpico é o que vai gerar interesse nas novas gerações para terem novos atletas. Porque tendo uma marca grande igual a Adidas, que investe muito no look, que investe muito nos esportes em geral, você atrai mais pessoas para fazer o esporte. Quando você vê isso na seleção brasileira, e se tiver resultados de medalha, é ali que a gente amplifica os ramos de pessoas quererem fazer certos esportes. Essa foi a melhor notícia do Brands Day. Fora, né, todos os lançamentos da marca. Sim, foi um eventão, assim, bem legal. A Adidas está numa fase de investimento, né? Assim, a gente sente isso em todos os aspectos da marca, porque eles têm um lado casual muito forte. Mas na corrida eles estão, no basquete também, né? Eles estavam falando ali das prioridades de investimento da marca. E tem Copa do Mundo, né? Também. Tem. Ano que vem. E aí a Copa do Mundo, eu acho que também para o pessoal saber o que acontece, né? Tem a marca patrocinadora oficial da Copa, né? Da seleção, no caso. Porém, todas as outras fazem ativações, né? A gente faz desde coleção, Brasil, né? Do tipo... Então, de fato, os eventos esportivos, eles mobilizam, né? As marcas todas. Não só porque um time, uma seleção tem uma marca que as outras marcas não vão fazer produtos... Você não pode... É que assim, por exemplo, Olimpíadas, eu sei que você não pode usar o nome... Brasil. Você não pode usar o nome Olimpíadas, alguma coisa assim. Sim. Aí você pode usar assim, Jogos, né? Os Jogos do Brasil, sei lá, você tem todo uns critérios aí, mas realmente o Brands Day da Adidas foi muito legal e valeu a pena, né? Super valeu. Evento bonito, explicativo, bastante palestra. Cada ramificação deles, da Copa do Mundo, do basquete, do treino, todo mundo teve uma palestra mostrando dados, mostrando como que a marca cresceu, e isso dá para ver nitidamente nos pés das pessoas, nas provas, nos resultados de maratona, que a Adidas está investindo bastante, não só na corrida também, que foi interessante ter ido nesse evento, de ver que eles estão querendo crescer a marca em geral, mas o braço da corrida é o que está crescendo, na minha opinião, mais rapidamente dentro da empresa deles. Sem dúvida. Tem os rumores aí, né, de que a Adidas, inclusive, vai passar a fornecer material esportivo para o Corinthians, né? E o Corinthians tem aí uma parceria de muitos e muitos anos com a Nike, né? Então a Adidas, de fato, entrando, né, colocando dinheiro no esporte, isso é realmente muito legal. E eu só não estive lá, mas é muito legal a gente ver o time Brasil ser patrocinado por uma grande marca novamente. Nada contra a PIC, que era a patrocinadora anterior. Isso a gente está falando do time olímpico, né, dos Jogos Olímpicos, né, vamos dizer assim. Porque, do ponto de vista do Comitê Paralímpico, é a ASICS desde Paris, né? Então, é muito legal ver as grandes marcas investindo no esporte. Quando a gente fala no esporte olímpico e também paralímpico, mas que não são todas as grandes modalidades, nem sempre são aquelas modalidades que têm um apelo muito grande, mas que precisam desse apoio, que precisam realmente que essas marcas estejam presentes, e várias outras, para que o nosso esporte receba cada vez mais fomento, né? A gente precisa renovar e ter pessoas praticando atividade física, porque só a partir de uma população realmente saudável praticando coisas assim é que a gente vai ter resultado no esporte de alto rendimento. Não que isso seja necessariamente ligado, mas muito mais fácil a gente ter uma população ativa e dali saírem atletas de alto rendimento, e os nossos aqui são heróis, realmente, né? Sim, aí no evento tava a Rebeca Andrade,
Veio o Kaká, o Denilson, o Dunga. Denilson, Dunga. Não, realmente eles estavam ali. Fora vários corredores, né? Exato. Corredores Não, tinha todos os influenciadores deles, mas é que esses subiram ao palco, né? A Rebeca Andrade também é um nome que ela foi realmente um destaque muito grande em Paris, né? Então... Ela ganhou, eu não vou ficar devendo aqui... O número de medalhas? Não, vou ficar devendo aquela atual recordista, né, brasileira, né, número de medalhas. Mas ela ganhou recentemente uma das modalidades do Laureus, que é a premiação maior do atleta. Sim. Então, eu vou ficar devendo exatamente qual foi a categoria, mas isso é muito legal. Próxima notícia que nós vamos comentar foi a vitória do Laurindo Nunes, né? Ele ganhou lá a ultramaratona de 100 quilômetros num tempo de 6 horas, 37 minutos e 19 segundos. O que você acha, hein, João? Você como treinador... Cara, um foguete. Você como treinador, né? Vamos falar, o Laurindo é um super atleta, né? Tem 32 anos de idade, mas ele já tá há muito tempo aí nas outras maratonas, ele já foi melhor brasileiro na Conrads, enfim... E esse lance do 100K, ele já tá nesse projeto já faz um tempo. Mas aí eu vou aproveitar esse assunto e trazer aí uma polêmica, porque o Laurindo já foi patrocinado pela Fila, e ele deixou de ser patrocinado pela Fila, e hoje a Fila patrocina a Manu City. E o Gustavo Maia até falou isso lá no perfil dele, com um tom, assim, de indignação mesmo, né? O Laurindo é um super atleta e a marca não olhar para isso e olhar ali muito pra geração Z. Aí ele até comentou da Ticket Sport, né? Você vai pegar quando você pega a pesquisa da Ticket Sport, a grande fatia da corrida ainda são millennials, não são a geração Z. Então, os consumidores, quem compra mais somos nós, no caso, né? E aí ele fez essa crítica e eu vou te falar que eu concordo com ele, tá? Assim, eu vou me posicionar aqui. Eu acho que num lugar que se tivesse espaço para todo mundo, tudo bem, mas como estão optando, poxa, eu acho que o Laurindo inspira muito mais o esporte. Você quer começar? Começa você, Chico. Eu vou falar que eu concordo com você também, Cris, porque assim, eu me espelho muito nesse tipo de histórias. Não sei se é por conta da minha idade, igual a gente tá comentando, mas assim, eu entro no Instagram, eu entro na internet, eu vejo esses acontecimentos, é o que me dão motivação para eu conseguir os meus objetivos. Mas, de um outro lado, eu também entendo a marca. Que a marca quer se vender. E como você faz isso? Se associando a produtos que vendem. A Manu City é exatamente isso. Eu não sei o retorno exato que ela dá para a marca, mas visibilidade, certamente. Exato. Sim. Acho que esse é um tema polêmico, realmente, né? Porque, no final das contas, a gente acaba falando de sociedade, né? Aquilo que a sociedade está dando mais importância. E é do nosso lado, nós que trabalhamos com o esporte, e veja que eu lido, por exemplo, sou treinador, mas eu lido com o esporte amador, né? A gente não lida com o esporte de alto rendimento, que é um outro tipo de esporte, é uma outra dedicação, é um outro nível. Então a gente está, no caso do Laurindo, ele é um herói. E vou repetir isso várias vezes aqui, porque o apoio que essas pessoas têm, que esses brasileiros têm, quando a gente não está falando de futebol, de vôlei, dos esportes coletivos no geral, e outros esportes como o tênis, ou alguns outros que têm ali E veja que o tênis a gente tem, né, picos, né? A gente não tem mais, apesar de termos grandes atletas, né, realmente... Mas para não enveredar por esse lado, não expandir o assunto aqui, o ponto é que quando a gente foge dessas principais modalidades, esses atletas todos são heróis. E aí a gente não sabe se exatamente o que aconteceu foi a simples troca, né, de um pelo outro. Não dá para afirmar isso, pelo menos eu não tenho essa informação. Só que eu vejo isso realmente com preocupação, porque para você seguir no esporte, ao contrário dela, que... você mencionou que ela é uma atleta, mas ela não é uma atleta de alto rendimento. Então, o quanto ela inspira pessoas
ainda que ela tenha uma grande penetração nessa geração mais recente, mas a grande questão é que a gente precisa realmente desses resultados de alto rendimento para contar uma história no esporte. Então você tem uma pessoa que faz ali, que obviamente deve estar influenciando, não a sigo para poder dizer exatamente como ela influencia essas pessoas, mas a gente espera que ela esteja influenciando positivamente para que as pessoas estejam presentes no esporte. Mas o impacto de você ter uma história, de você ser um ícone mundial, né, numa modalidade, ainda que tenha um menor apelo junto ao grande público, nos faz ter realmente essa preocupação, putz, será que a marca tem razão? E aqui um outro lado da história, a marca está buscando o lucro, e não tem problema nenhum nisso, novamente, faço questão de repetir, só que e aí é que a gente está falando de sociedade, né? A sociedade, em tempos de Virgínia, o pessoal... Virgínia? Em termos de Virgínia na CPI, então as mesmas pessoas que talvez hoje estejam jogando pedra nela, por vários motivos, seja pela performance dela lá, ou inserida ali no meio de um monte de pessoas que talvez também não tenham a melhor ética do mundo para julgá-las, eles deveriam estar fazendo o trabalho deles de legislar, né? Vamos dizer assim. Mas o ponto é que as pessoas que a elevaram, e eu não estou fazendo crítica, estou observando só, não estou julgando nem nada disso, mas as pessoas que a elevaram a esse nível de celebridade são talvez as mesmas que estejam jogando pedra nesse momento. Então, putz, o ponto é, que sociedade nós temos que hoje em dia valoriza uma pessoa, sei lá, dessa, e não é uma crítica, é uma observação, em detrimento de um atleta de altíssimo rendimento que dedica a vida de uma maneira absurda ao esporte. Aí aqui está a grande pergunta para mim. Eu acho que a questão está na sociedade. Sim, eu acho que, assim, para mim, eu acho que também fica a reflexão, porque as marcas, pelo poder, né, que eles têm, assim, de, né, financeiro e de escolhas, eles deveriam escolher boas histórias. Eu acho que isso contaria muito, assim, uma jornada do herói mesmo, sabe? Então, porque isso é muito mais inspirador, né? Não que eu vá correr 100 km, mas, pô, você tá vendo que aquele cara ali, ele não desiste, ele vai lá, ele não conseguiu, tentou de novo. Então, assim, você consegue entender que por trás de tudo aquilo tem a inspiração, né? Não é só ir lá e bater o recorde, é a história toda, né? Então... é todo o trabalho. Imagina como deve ser o treinamento desse cara para correr 100 km. Não, e o ano passado eles fizeram, o Gustavo Maia que cobriu até, eles foram no lugar para fazer isso daí e filmar, e é difícil, tem todo o esquema. Na época da Conrads, o Gustavo foi também. Enfim, tem... e a gente sabe que mesmo muito bem treinado, né, João? Tem dias que não vai dar certo. Ali, é o sol que vem mais forte, um espirro errado, tipo... E num nível que não é, assim, num nível que poucos minutos, neste caso, às vezes segundos, faz total diferença, né? Sem dúvida. Se esses segundos fazem a diferença no nosso nível, imagina no nível desses caras aí. Fica aqui o convite também pro Laurindo. Quero te entrevistar, Laurindo. Tá? Depois a gente fazer essa mensagem chegar nele lá. Posso fazer a última sobre isso? Sim. Vai mudar de assunto? Então deixa eu fazer uma observação técnica sobre o assunto. Cara, 100 quilômetros, eu não sei se as pessoas compreendem, né? Então, assim, quem corre, beleza, sabe. Que 100 quilômetros é Você passa de Campinas, você sai de São Paulo e passa de Campinas. Mas eu gosto dessas, Cris, eu gosto exatamente desses exemplos, dessas referências. Porque você pensar que são 100 quilômetros, a gente vai falar aqui da maratona de São Silvestre, ou seja, o que é mais importante, né? A São Silvestre ou uma maratona, né? Uma que tem 15 quilômetros, que ainda que tenha todo um apelo, né? E uma maratona de 42, ou seja, né? Um nível de dificuldade gigantesco. Mas quando você pensa em 100 quilômetros, não é qualquer um. Não é. E quando você pensa em 100 quilômetros num nível de altíssimo rendimento mundial, a gente está realmente falando de uma pessoa diferenciada. Né? Então, é uma outra história. Sim, total. Concordo. Gente, próximo assunto, a New Balance 42K de Porto Alegre mudou de data. Ano que vem. Esse ano foi o segundo ano que aconteceu, né? É março ou abril, já não lembro. Né? Abril. E
Agora mudou para julho, 19 de julho do ano que vem, 15 mil vagas e com premiação, né? Que pode ultrapassar aí 1 milhão. Eu acho que todas as cenourinhas ali acenando, né? A gente tá falando de uma prova plana, agora fria, né? Que isso faz toda a diferença, a gente sabe disso. Numa época que tá assim, ela tá entre, Maratona do Rio e SP City, né? Fica bem ali no meio. E com certeza eu acho que é uma prova que vai atrair bastante gente. Acho só, pegando o gancho do tema anterior, aí a New Balance, né, com uma prova própria, se eu não me engano, é isso, Cris? Não sei se é uma prova própria. Prova proprietária, New Balance, Colocando uma das maiores premiações, se não a maior premiação do nosso calendário, né, de corridas de rua, e então é isso, ou seja, é uma marca investindo no esporte, e isso é realmente muito legal, ainda que sejam marcas esportivas, né, nada mais lógico, mas tá aí ela fazendo o que precisa ser feito. E o que eu acho legal dessa prova, é uma prova recente, como você bem falou, e que agora está numa posição no calendário que ela não rivaliza com a própria Maratona de Porto Alegre, né, que ocorre ali em junho, então as pessoas às vezes têm um pouco mais de tempo para poder treinar e tudo mais, e tem até um aluno nosso que está nessa expectativa, né, de ter um pouco mais de tempo para poder, optou por uma segunda prova além da Maratona tradicional de Porto Alegre, porque você tem um pouquinho mais de tempo para treinar, para se preparar, isso quando a gente pega a marca ali de festas de final de ano. Mas num clima super favorável, uma prova plana, num lugar muito tradicional da corrida, então tem tudo para ser um sucesso novamente. Eu acho que lá eles vivem corrida. Eu fui correr Porto Alegre já também, nessa que é em junho. E essas premiações vão atrair muita gente. Sim, sem dúvida. Vão atrair todos os velocistas do Brasil. Vai ser um evento fantástico. Eu acho também. Eu acho que é uma bola dentro da New Balance, assim. Eu acho super legal, muito bom. Não, muito legal. E realmente é uma posição de prova. Não tem a de Florianópolis, que acontece em agosto, né? Mas ela tem ainda que seja ali frio ainda e tal, mas ela tem uma subida no final, né? Tem uma subidona ali. Mas falam que é bonita essa prova, né? Mas, porque aí quando a gente pensa no posicionamento da prova, ela fica... Porque a SP City, ela não tem um percurso rápido, né? Não é? A SP City, o rolê da SP City é outra coisa. Não é porque você vai fazer rápido. Não é. Você não vai atrás de índice nenhum. Você vai conhecer São Paulo, passear por São Paulo. Exato. Você vai sair da marginal. É isso. Não fugindo do tópico, só um detalhezinho, não fugindo do tópico, mas eu acho que o negócio que falta são mais maratonas no primeiro semestre. De janeiro para abril ali. Mas é por causa do calor, eu acho. Então, mas eu sinto que falta para quem quer fazer. Então, mas se você pegar no mundo, não. Não, tô falando da gente aqui no Brasil. No Brasil. É porque, assim, eu acho que quando a gente pega Hemisfério Sul, a gente tá falando que férias de janeiro é igual você achar, não tem maratona em julho na Europa, óbvio que não tem verão deles, né? Lá então seria a morte. E é muito calor. Então, mas aqui o janeiro é a mesma coisa. Então, de fato, aí carnaval, fevereiro. Então, o calendário é muito diferente. A gente mesmo. não foi feito para fazer maratona. Não. A gente treina no pior cenário para correr no melhor no primeiro semestre, né? Certo. Não, imagina, era bem isso mesmo. Era o quanto essa prova realmente ficou bem posicionada. Eu acho quando a também. gente pensa aí em índices e tal, né? Com certeza. Acho que é realmente interessante. Isso é uma boa prova pra gente estudar um dia, fazer. Faremos, né? E aí, para finalizar, nosso último tópico aqui, Olímpicos tem problema com o primeiro lote do Corre Turbo. E aí eles emitiram uma nota oficial, para quem não sabe, semana retrasada foi lançado, né? Lançamento do Olímpicos, e eles fizeram um lançamento bem agressivo. Mas eles tiveram um problema de falha na pintura desse primeiro lote, que é apenas estética, que eles falam na nota, né? Então, ou seja, não vai dar BO, não é que furou o pneu, né? Tipo, então, aí eles estão retirando do mercado, assim, substituindo, né? Então, quem... eu tô com problema no meu tênis, eles podem trocar e, inclusive, devolver o dinheiro, eles estão falando. Mas que vamos combinar que nenhum lançamento é legal com algum problema, né? Então, eu acho que a única coisa ruim desse comentário deles é ter falado que
só estético. É tipo, você comprou um carro e a porta veio quebrada, ele funciona. Deveria não ter falado nada, falar, foi erro nosso, gente. Pode trazer, devolver, a gente vai trocar. Porque é meio que uma justificativa que vai que alguém quer ficar com o tênis. Mas é que, na verdade, assim, quando eu tenho um recall de carro, eles falam, olha, gente, isso aí, porque isso tá dando problema, tal. Teve, quando tem, já que você fez a referência do carro, Sim. Quando ele quer dizer assim, isso pode atrapalhar a sua segurança. Então, a gente tá meio que falando mesmo, você vinha aqui trocar. Quando é estético, ele tá dizendo assim, olha, você quer trocar, eu troco, mas se você não for lá, né, tipo, não sei, eu não sei qual o tempo disso, mas provavelmente eles vão trocar até a hora. Acho que ainda que as palavras, como o Shima mencionou, ainda que as palavras deles não tenham sido as melhores, o legal é que, eles vieram a público. Sim, né? sim. Isso é muito legal. Isso numa... Não vou aqui criticar a sociedade de novo, né? Mas a gente precisa exaltar aqueles que têm uma postura de uma relação aberta e transparente com os clientes. E eu acho que isso é muito condizente com o trabalho que a Olímpicos vem fazendo recentemente, especialmente no mercado nacional, porque de uma marca que... E veja que a Olímpicos aqui já patrocinou a Seleção Brasileira de Vôlei, patrocinou o próprio Pinheiros, patrocina a Maratona Internacional de São Paulo. Pois é, então assim, tem ela tem um passado de investimento no esporte, mas ela tem uma postura quase revolucionária no mercado nacional de corrida, porque ela conseguiu trazer tênis com uma qualidade que fazem frente aos modelos de outras grandes marcas, players do mercado. Tem uma resposta de vendas muito positiva, então está vendendo tênis a rodo, com um produto que é realmente muito bom, como eu falei, né? Faz frente a outros produtos por aí, de outras marcas, e num preço acessível, né? Ou seja, uma empresa nacional e que está fazendo um grande trabalho, que essa seja só uma manchinha nessa história recente deles, dúvida. Porque realmente é muito legal. E a partir da hora que você se dispõe a trocar, isso daí é o de menos, eu acho. De erros acontecem, todas as marcas já tiveram eles com certeza estão mais chateados do que qualquer outra pessoa, né? Exato. Mas é isso, gente. Hoje encerramos os mais tópicos, mais um papo. Para começar aí a semana, Gás Total. Gás Total, vambora. Feliz por mais esse episódio. Mais esse episódio. Valeu aí, Shima, João. Valeu, Cris, valeu, João. Valeu, até semana que vem. E vocês que acompanharam aí, semana que vem tem mais. Beijo.